Então vamos para cima, vamos lá, vamos continuar aqui, retornando aí desse feriado aí que deu para dar uma descansada, uma renovada de energia e vamos começar, né? A gente vai iniciar uma parte chata da matemática que cai sempre nos concursos de vocês nessas próximas semanas, que é a parte de geometria. Por que é uma parte chata? Porque, de um modo geral, nós concurseiros, e até quando nós éramos alunos de sala de aula, era uma disciplina que tinha muita coisa a se aprender. Aprender figuras, aprender características, aprender propriedades de figuras, se torna às vezes chato da forma que é ensinado. Hoje nós temos capacidade, como educadores, como professores, de adaptar as nossas aulas, mostrar para os nossos alunos o que é um cilindro, o que é uma reta, o que é um quadrado, o que é um retângulo. A gente tem vários recursos. Pelo menos na época que eu estudava, era limpo e seco. Aprende aí. Imagina na tua cabeça o que é um cilindro. Ou imagina aí na tua cabeça o que é um prisma de base hexagonal. Te vira. E até mesmo na faculdade, quando eu fazia faculdade, que a gente pagava a disciplina de geometria, era surreal, né? Então, turma, a gente tem que aprender algumas noções básicas de geometria, que a nossa aula de hoje vai ser a respeito disso, as noções básicas, os entes primitivos da geometria, porque eu gosto de trabalhar a geometria com minhas turmas assim, ó, degrau por degrau. Os entes primitivos, o que é uma reta, o que é um plano, o que é um segmento de reta, o que é uma semi-reta, o que é ângulo, que tipos de ângulos nós temos, porque isso em prova de SEMEC é cobrado. Depois a gente vai para os quadriláteros e triângulos, que são triângulos, quadriláteros notáveis, propriedades, que também já caiu em SEMEC, inclusive em 2019. E a última etapa desse nosso mini curso, dentro desse curso, é a geometria espacial. Tá? Então, a gente precisa fazer essa subida de degrau, porque uma coisa puxa a outra. Tudo beleza? Então, vou compartilhar a tela aqui. Vamos falar um pouquinho hoje de geometria plana, tá? Quero que vocês prestem bem atenção. Quem já foi meu aluno em outros carnavais, em outros momentos, sabe que eu dou uma atenção muito especial para esse conteúdo, porque eu quero que você aprenda de verdade isso e você consiga chegar lá na tua prova e consiga fazer o quê? Consiga acertar. Esse slide, assim que terminar a aula, eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Não se preocupem. Eu coloco ele direto no Zap, porque quando eu jogo ele no Drive, ele não vai com as marcações. E aí vocês têm um material que eu mandei hoje, que vocês já podem ir estudando, fazendo questões, e juntem com esse aqui. Isso aqui é o teórico. Vamos embora? Então, ó, quando eu falo em geometria plana, a primeira coisa que eu vou falar com vocês são os chamados entes primitivos da geometria plana. E entre esses entes primitivos, existem três, que eu preciso dar uma atenção especial para vocês, que é o ponto, que é a reta e o plano. São os três entes primitivos da geometria. É como se eu falasse assim para vocês. Tudo na geometria começa por eles. Ponto, reta e plano. Quando eu falo em ponto, em reta e em plano, não tem como você conceituar. Você falar assim, ponto é isso, reta é isso, plano é isso. Apenas se ter noção, ideia do que seja. Ao falar em ponto, tá? Você precisa lembrar que o ponto sempre é representado por letra maiúscula. E uma noção, uma ideia de ponto, por exemplo, é uma estrela no céu. Se você chegar num dia estrelado e olhar para uma estrela no céu, ele tem uma ideia ou noção de que é um ponto. Ou então você está numa estrada e vê um farol de um carro a 500 metros de distância. Ali é um ponto. É o que nós chamamos na física de ponto luminoso. Tudo que você remete a um ponto, você pode exemplificar no dia a dia. Então, ao representar um ponto, você vai colocar aqui, ó, e uma letrinha maiúscula do lado do alfabeto. Eu leio ponto A.
posso ler ponto B, eu posso ler ponto X, e assim por diante. Cara, o ponto é a origem de tudo, porque o próximo que eu vou falar é a reta. E a reta é o que, gente? É um conjunto infinito de pontos. Quando você fala, por exemplo, no comprimento de uma pista, é uma ideia de uma reta. O comprimento de um quadro é uma ideia de uma reta. Mas a reta, para mim, ela é infinita. Por que que ela é infinita? Deu certo agora o slide? Me dá um feedback. Sim, agora deu certo. A reta, gente, é um conjunto infinito de pontos. Quando você fala na reta, o que que acontece? Você tem uma noção. A Avenida João 23, que passa aqui em frente ao CPM, é uma reta. O comprimento de um quadro é uma reta. Então, você tem noção de que reta é um conjunto infinito de pontos. É por isso que quando você representa a reta, você tem que botar as duas setinhas, ó. Porque não acaba só aqui no que você está vendo. Você vai para frente, é infinito isso. Então, ao representar uma reta, você vai representá-la usando uma letra minúscula do alfabeto. Reta R. Reta S. Reta T. Letras minúsculas do alfabeto. Então, não esquece que a reta é um conjunto infinito de pontos. E que dois pontos distintos determinam uma única reta. Se alguém perguntar para vocês assim, numa questão de prova, qual o menor número de pontos distintos que determinam uma única reta? Tu vai responder 2. Se você tiver 2 pontos distintos, eu posso dizer e afirmar, sem medo de ser feliz, que por esses 2 pontos passam uma única reta. Cuidado, ó, gente. Marca aí na tua anotação. Tem que aparecer essa palavra, única. No teorema, eu tenho que colocar única reta, tá bom? Para ele ficar bem completinho. 2 pontos diferentes determinam uma única reta. Não esquece disso. Não quer dizer que aqui só tem 2 pontos, não. Tem mais, tem infinitos. Mas se você tiver 2 pontos conhecidos, você sabe que por ele vai passar uma única reta. Então, você tem aqui a reta, que é outro ente primitivo da geometria, que é um conjunto de infinitos pontos. E o último ente, nessa primeira parte da aula, é o plano. Quando você fala em plano, você lembra de quê? Conjunto de infinitas retas. Você está em casa agora assistindo essa aula minha, talvez pelo celular, ou então pelo computador de vocês. A tela do computador de vocês, ou a tela do celular de vocês, dá a ideia de um plano. Você está olhando para ele agora, nesse exato momento. É um plano. Só que aqui é um plano limitado, porque o plano é infinito. Tá? Como é que eu represento isso? Assim, ó. E a letrinha que eu uso? Do alfabeto grego. Alfa, beta, gama, teta, delta. Né? Aqui dentro existem infinitas retas. Tudo aqui para mim é infinito, tá, gente? Só que quando eu jogo no desenho, dá a ideia de que aquilo é limitado. Não é, é infinito para mim. Ali é só uma representação.
Eu me lembro, quando eu estava na escola, estudando, que o professor ia falar de retas, e ele dizia assim, retas paralelas. Aí eu coçava a cabeça, retas paralelas, ele falava, são retas que não se cruzam, são retas que não têm ponto em comum, né? Aí lá é legal. Aí eu aprendi que duas retas paralelas são retas que não se interceptam. Só que na hora que eu chego na faculdade, a primeira disciplina que eu pago é geometria analítica. Aí o professor chega lá e diz, esquece que retas paralelas não se cruzam. Retas paralelas se cruzam sim. Aí bugou a cabeça. Pô, como assim, mestre? Elas se cruzam no infinito. Aí o cara vai explicar isso para a gente, certo? É uma viagem. Então, gente, tem muita coisa na geometria que você usa o infinito como referência. Só que na hora de desenhar isso, eu preciso de um plano. Então, dá a ideia de que eu estou vendo só aquilo ali. Mas reta é infinito, plano é infinito, tá ok? Por isso que você coloca a reta com duas setinhas. E se o plano é um conjunto de retas, e se retas são infinitas, o plano também é infinito. Então, ó, presta atenção aqui, ó. Isso aqui é um plano. A minha ideia de plano é essa. Aqui tem retas. E se tem retas aqui dentro, aqui também tem pontos. Beleza? Então, tudo na geometria parte daí. Parte do ponto, da reta e do plano. Por que eu deixo bem claro essa base? Porque em provas de concurso, isso pode ser cobrado como questão teórica. Por exemplo, ponto se representa por letra maiúscula, reta por letra minúscula, plano por letras do alfabeto grego. Que reta é um conjunto de infinitos pontos, que dois pontos distintos determinam uma única reta, que plano é um conjunto de infinitas retas. Segura esses conceitos, tá bom? Grava isso bem. Show de bola? E aí eu coloquei aqui para vocês, ó. A reta é formada por infinitos pontos que estão alinhados. Ela é ilimitada nos dois sentidos. Por esse motivo, eu tenho que representar a reta usando essas duas setas. Reta R. Ou então, você pode marcar aqui dois pontos, que é a quantidade mínima que determina a reta, e fazer isso aqui, ó. Colocar os dois pontos e colocar em cima aqui a representação da reta. Se você encontrar em alguma questão essa representação, isso aqui é a representação de uma reta. No meu exemplo, é a reta R. Beleza? E aí nós temos as partes. Ou então, os subconjuntos de uma reta. Meus amados, quem são as partes de uma reta? São dois, grava aí. A semirreta e o segmento de reta. E tem uma diferença básica entre eles. Bora comigo. A semirreta, toda semirreta, ela possui uma origem e uma extremidade. A semirreta, ela começa a partir de um ponto. Esse ponto é a origem. E do outro lado tem uma seta, indicando que esse lado aqui é infinito. Toda semirreta tem uma origem e uma extremidade. E eu simbolizo ela usando os dois pontos. E em cima eu coloco a origem, para indicar que a origem é o ponto A, e o B é onde vai a extremidade da semirreta. Ela é um pedaço de uma reta, só que ela tem que começar num ponto. Já o segmento, o que acontece? O segmento de reta, ele tem duas origens. Origem, origem. Lá em cima eu tenho que colocar isso aqui, ó. Ou simplesmente
um tracinho. O segmento de reta, ele pode ser lido AB ou BA, porque as origens aí, independente da ordem que você pegue, dá o mesmo segmento. Então, ele tem duas origens. É como se eu pegasse aqui, ó, a distância de A para B. Isso aqui é um segmento. Ele é finito. Eu conheço eu sei onde ele começa e eu sei onde ele termina. Então, essa é a diferença de uma semi-reta para um segmento de reta. Por exemplo, só adiantando para vocês, a semi-reta são elas que formam os ângulos. Ok? Agora, os segmentos de retas formam as figuras planas. Tá? Um quadrado, um retângulo, porque ele tem origens, que são os cantinhos, que são os vértices. Então, essas aqui são as partes da reta. E é assim que você representa. Então, se eu colocar para vocês assim, numa questão, CD, e fizer isso, CD, e fizer isso, e CD, e fizer isso, essas três representações são diferentes. Isso aqui é uma reta. Isso aqui é uma semi-reta. E esse aqui é um segmento de reta. Mesmo tendo os mesmos pontos, mas o que manda é essa representatividade aqui em cima. Ok? Tranquilidade total? Então, fica aí guardado essas informações para tu, tá? Para que vocês fiquem com esse negócio bem absorvido. Alguma pergunta, gente, até aí? Se tiver, pode ficar à vontade. Pode interromper a aula e perguntar, ou pode ir lá no bate-papo, que eu estou aqui de olho. Show? Beleza. Posições relativas, tá? Chamadas posições relativas entre retas. Turma, presta bem atenção. Quando eu falo em posições relativas, é se eu pegasse duas retas e posicionasse uma em relação à outra. Quais são as posições que podem ter? Quais são as posições que existem entre elas? Tá? Preste atenção. As posições relativas entre retas. Duas retas podem ser concorrentes, podem ser paralelas, e aqui a gente vai ampliar. Reversas. Quando eu falo ampliar, é que eu vou te dar uma informação a mais, tá? Eu vou te dar uma informação a mais para tu guardar. Retas concorrentes, elas têm um ponto em comum. Por isso, elas são chamadas de concorrentes. Quer ver o exemplo? Está bem aqui, ó. Os dois primeiros desenhos que eu estou colocando para vocês. Elas se cruzam em um ponto, elas se interceptam. Elas são chamadas de concorrentes, tá? Tem um ponto em comum. Fechou comigo? Tranquilidade total? Só que existem dois tipos de retas concorrentes. Preste atenção. Existem dois tipos de retas concorrentes. Deixa eu mudar bem aqui essa fonte. Existem as retas concorrentes chamadas de oblíquas. E existem as retas concorrentes chamadas de perpendiculares. Quando é que duas retas concorrentes são oblíquas e quando é que duas retas concorrentes são perpendiculares? Vai só olhar para cá. Ó. Essas aqui se cruzam e formam um ângulo de 90 graus. Vocês estão observando? Aqui são ângulos de 90 graus. E aqui são ângulos diferentes de 90. Quando as retas se cruzarem, meus amados, e o ângulo entre elas for de 90 graus, elas são chamadas de perpendiculares. Certo? Formam ângulos retos.
Isso aqui são perpendiculares. Essa daqui, o ângulo não é 90. São ângulos diferentes de 90 graus. Elas são chamadas de retas oblíquas. A diferença basicamente é essa. Toda vez que eu mexer em retas concorrentes e falar perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus. Retas concorrentes oblíquas, ângulos diferentes de 90. Só que as duas, tanto uma quanto a outra, são retas que se cruzam em um ponto. Tem um ponto em comum. Retas paralelas. O que eu acabei de falar para vocês. Ó. Não se interceptam sem ponto em comum. Grave isso aí. Retas paralelas não se interceptam sem ponto em comum. Segura. Retas... Desculpa, gente. Retas reversas não se interceptam sem ponto em comum. E aí? Retas paralelas e retas reversas não têm ponto em comum e não se interceptam. As reversas, sem ponto em comum e não se interceptam. Você está vendo que o conceito é o mesmo. E qual a diferença entre elas? Se o conceito é o mesmo, retas paralelas e retas reversas, onde é que está a diferença de uma para outra? Eu vou desenhar aqui para vocês, um cubo. Todo mundo sabe o que é um cubo, né? Lembra de um dado. O cubo é um dado. Olha esse desenho aqui para vocês. Eu vou pegar nesse cubo que eu desenhei, essa reta bem aqui, que está lá atrás dele. Tá vendo? Lá atrás do cubo, no fundo, tem essa reta. E vou pegar bem aqui essa reta, bem aqui, ó. Está na frente. Isso aqui é a frente do cubo, lá é o fundo do cubo. Turma, vocês estão percebendo no meu desenho aqui, ó, e até se você tentar visualizar na sua cabeça, que essa reta e essa não se cruzam. Elas não se interceptam. Vocês estão observando? Elas não vão se cruzar. E aqui nesses desenhos que eu fiz acima, nenhuma dessas retas aqui se cruzam, nenhuma dessas duas retas se cruzam, nenhuma dessas duas retas se cruzam. Vocês estão observando também? Só que esse exemplo desenhado aqui são retas paralelas. E aqui são retas reversas. Sabe qual a diferença? Bote aí, para nunca mais você esquecer. Retas paralelas não se interceptam, mas elas pertencem. Só apagar bem aqui, que eu risquei errado. Elas pertencem ao mesmo plano. E as reversas pertencem a planos diferentes. Olha para cá, para o fundo aqui, ó. Para esse fundo bem aqui, ó. Vocês estão vendo aqui esse fundo? Essa parte branca bem aqui é um plano, tudo bem? Se eu desenhar bem aqui uma reta aqui em cima do nome CPM e uma reta aqui embaixo do nome CPM, essas duas retas aqui, ó, na horizontal, aqui uma reta na horizontal, elas são paralelas, porque elas estão dentro do mesmo plano. Elas estão dentro do mesmo plano. Então, elas são paralelas. Agora, em figuras espaciais, como é o caso de um cubo, de um prisma, de uma pirâmide, se as retas não se cruzarem e tiverem planos diferentes, elas são chamadas de reversas. Essa reta está lá atrás, ó, no plano do fundo. E essa aqui está no plano da frente. São planos diferentes.
Então, tá aí a diferença de reversas para paralelas, tudo bem? Segura essa ideia aí para você nunca mais esquecer. Em 2019, na prova da SEMEC, do concurso da SEMEC 2019, que é uma questão lá com retas paralelas. Estava no edital de vocês. E aqui só reforçando o que eu já tinha falado, ó. O segmento de reta é limitado por 2 pontos. Olha só. Tá vendo aqui? Esse espaço entre esses 2 pontos é o segmento de reta. Eu já falei para vocês, só estou reforçando aqui nesse slide. AB. E aqui eu vou colocar para vocês alguns conceitos de segmentos, para que também vocês não possam ser pegos de surpresa. Segmentos congruentes. O que são segmentos congruentes? São aqueles que têm a mesma medida. Não esquece disso, tá? Você pega um segmento AB e diz que ele é congruente ao segmento CD. Eles têm o mesmo tamanho. Outro, segmentos consecutivos. O que são segmentos consecutivos, meus amados? Vou colocar bem aqui uma reta. E nessa reta eu vou colocar o ponto A, o ponto B e o ponto C. E vou marcar aqui o segmento AB e o segmento BC. Por que esses 2 segmentos aí são chamados de consecutivos? Por que eles recebem esse nome? Segmentos consecutivos. Porque eles têm um ponto em comum. Se você observar, o segmento AB e o segmento BC, ele tem um ponto em comum, que é o ponto B. Então, são chamados de consecutivos. Segura essa ideia, tá? Segmentos colineares. Vou colocar aqui para vocês. A, B, C e D. Reta R. E eu vou colocar aqui, vou marcar o segmento AB e o segmento CD. Esses 2. Por que eles são chamados de colineares? Porque eles pertencem à mesma reta. O segmento AB e o segmento CD, eles estão contidos na mesma reta R. Por isso que eles são chamados colineares. Lineares, lembra linha. São segmentos que estão na mesma reta. E tem os chamados segmentos adjacentes. O que são segmentos adjacentes? Vai comigo. São segmentos consecutivos e são segmentos colineares ao mesmo tempo. Os segmentos adjacentes, meus amados, eles são consecutivos e também são o quê? Colineares, ao mesmo tempo. O exemplo está bem aqui em cima. Ó. O segmento AB e o segmento BC do desenho que eu fiz acima. Olha para cá para esse desenho. Eles são consecutivos? São, porque eles têm um ponto em comum, que é o ponto B. Esse segmento AB e esse segmento BC, eles são colineares? São, porque estão na mesma reta. Se eles são consecutivos e se eles são colineares, eu posso dizer que os 2 são adjacentes. Porque eles são consecutivos e são colineares ao mesmo tempo. Show de bola? Então, tá aí, ó, uma visão bem ampla para vocês desses conceitos, tá? Bem ampla mesmo, uma aula bem completaça para você ficar por dentro dessas informações todas. Semirreta, só reforçando aí a semirreta. A semirreta possui, como eu até disse para vocês isso, né? Ela tem o quê?
uma origem, tá aí, ó. Falei isso agora há pouco, né? Só que ela é ilimitada no outro sentido, que eu chamo de extremidade. Ó, ela tem um ponto P e tem uma extremidade. Isso aqui é uma semi-reta. Mais o que falar, não. Já falei isso, você já sabe. Ó, só uma observação. Que as semi-retas, quando elas se encontram no mesmo ponto, elas vão formar o quê? Os ângulos. Vamos já ver isso aqui na frente, tá bom? Ângulos, tá aí. Os ângulos, o que são ângulos? O que a gente entende por ângulos? Ângulos, olha só, são duas semi-retas. Acabei de falar isso a vocês. Que têm a mesma origem. E são medidas em graus ou em radianos. Para a SEMEC, só importa isso, graus. Para outro concurso, a gente fala de radiano. Por enquanto, isso aqui é só informativo para vocês. Para vocês, para mim, para vocês agora, o que interessa é que os ângulos são medidos em graus. Tudo bem? E que quando você desenha um ângulo, olha só. Aqui você tem duas semirretas. Semirreta OA, semirreta OB. E que elas se encontram em um ponto aqui. Ó. Vocês estão vendo o ponto? Isso aqui é o ponto em comum a elas duas. Essa abertura é que eu chamo de ângulo. O ângulo é a abertura entre as semirretas. Aqui eu tenho A, O, B. Gente, bem no meio fica o ponto em comum as duas semirretas. Você bota um chapeuzinho em cima. Você chama ângulo AOB. Se você botar uma letra alfa, por exemplo, você pode colocar ângulo alfa. Mas as partes de um ângulo são as duas semirretas aqui. Ó. Show de bola? Eu acho que todo mundo sabe isso, só estamos aqui só reforçando esse conceito para vocês. O que mais interessa na aula de hoje é isso. Tipos de ângulos. Aqui é interessante. Aqui você tem que estar lembrando comigo. Quais são os tipos de ângulos? Cara, eu vou enumerar uma porrada aqui para a gente, tá? Primeiro, vai anotando aí comigo. Ângulo nulo. O que é um ângulo nulo? Nulo é um ângulo que mede 0 graus. Toda vez que eu falar em ângulo nulo para vocês, você já sabe, é um ângulo que mede o quê? 0 graus. Tu pega as duas semirretas, aqui, ó, e faz isso, ó, coloca uma sobre a outra. Não tem abertura. Então, é um ângulo nulo, tá bom? Aí tem os ângulos, ou ângulo raso. O que é um ângulo raso? Ele mede quanto o ângulo raso? Alguém lembra aí? Mede 180 graus. Show de bola. Aqui, ó. Semirretas opostas. Mede 180 graus. 180 graus. Ele também é chamado de quê, gente? Ângulo de meia volta. Tá ok? É aquele cara que você pode representar lembrando de um transferidor, né? Aquele transferidor de meia volta. 180 graus. Não tá com Covid. Não, mulher, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Terceiro. O ângulo raso mede 180 graus. Fechou. Grava. E existe também um ângulo de volta inteira. Que é aquele ângulo que mede 360. 360. Existem também os ângulos retos.
os ângulos agudos e os ângulos obtusos. Quando eu falo em ângulos retos, né, é aquele que mede 90 graus. 90 graus. Os agudos, Menos de 90. entre Menor. 0 e 90. E os obtusos, acima de 90, Acima de 90. abaixo de 180. Entre 90 e 180 são os obtusos. Existem também, meus amados, os ângulos complementares. Quando é que dois ou mais ângulos são chamados de complementares? Se eu pegar o ângulo de 30 graus e o ângulo de 60 e somar os dois, 90. 19. Se eu pegar 20 graus com 70 graus e somar dá 90. Se eu pegar 10 graus, 40 graus, 40 não, 50 graus e 30 graus e somar dá 90. Os ângulos são chamados de complementares quando a soma entre eles for igual a 90 graus. Se você somar e der 90, eles são complementares. Ângulos suplementares. Eles são suplementares se a soma entre eles for igual a 180 graus. Se você somar os ângulos e a soma resultar 180, eles são classificados como ângulos suplementares. Então, tá aí esses tipos de ângulos que todo concurseiro precisa saber dessas classificações, certo? O que é cada um deles. Porque vai que a questão, a prova, cobra uma teoria para vocês. A gente precisa estar ligado nessas coisas, nessas informações. Por isso que o estudo antes do edital é importante para que você se familiarize com essas informações. Quando o edital sai, não dá tempo de estudar tudo isso, não. E aqui nós temos os ângulos opostos pelo vértice. É o OPV. Toda vez que você vê OPV, é opostos pelo vértice. O nome já diz, ó, eles são ângulos opostos, com aberturas contrárias. Eles têm o mesmo vértice. Quando você coloca duas retas concorrentes e marca um ponto aqui, ó, você vai perceber nessa historinha aqui, que se você marcar esse ângulo aqui, ó, chama ângulo alfa, e esse aqui, ó, ângulo beta, eles são ângulos que têm o mesmo vértice, mas são opostos. Aberturas contrárias, ó, opostas. Então, eles são chamados OPVs, opostos pelo vértice. Eles têm uma propriedade bem interessante, turma. Eles têm o mesmo tamanho. Todo par de ângulos que são opostos pelo vértice tem o mesmo valor. Se, por exemplo, aqui medir 60 graus, com certeza aqui embaixo mede 60. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Não esquece disso. Tudo bem? E aí, vamos ampliar? Chegou a hora de ampliar. Ângulos adjacentes. Eu vou ampliar um pouquinho e falar de um par de ângulos, ou vários ângulos, que são chamados de adjacentes. Na matemática, grave isso aí. Toda vez que eu usar a palavra adjacente,
Para tu não ficar perdido com o nome, que esse nome até bonito, adjacentes, tu lembra da palavra vizinhos. Tudo que é adjacente na matemática é tudo aquilo que faz vizinhança com o outro, certo? Lados adjacentes são lados vizinhos. Ângulos adjacentes são ângulos vizinhos, tá? Lembra disso? Aí você fica bem fácil de entender o que são adjacentes. Vou até colocar aqui, ó. Vizinhos. É quando um está do lado do outro. Vou colocar bem aqui o ângulo AOB. Eu colocar bem aqui ângulo OB ou BOC. Meus amados, olha que interessante. Esse ângulo é vizinho desse. São ou não são? O que separa os dois é essa semirreta aqui, ó. Ângulo alfa e ângulo beta. Eles são vizinhos, então eles são chamados de adjacentes. Só isso, sem complicação. Não tem dificuldade. Tudo na paz? Tranquilidade total? Então, tá mais ou menos aí as informações teóricas da parte básica da geometria. Esse aqui é o começo de tudo. Porque quando eu for dar para vocês, na próxima semana, triângulos e quadriláteros, que lá eu falar para vocês assim, ângulos adjacentes. Aí tu, puxa, que são ângulos adjacentes, Fernando? Ou se eu falar lá com vocês, lá no triângulo, no quadrilátero, triângulo agudo, ou triângulo retângulo. E triângulo retângulo é porque tem ângulo reto. Eu não vou precisar estar voltando, não. Porque você já sabe que ângulo reto é o ângulo que mede 90 graus. Quando eu chegar para falar para vocês lá na aula de quadriláteros e de triângulos, por exemplo, que a soma dos três ângulos internos de um triângulo mede 180. Então, esses três ângulos são chamados de quê? Ângulos suplementares. Porque a soma dá 180. Certo? Então, quando eu falar para vocês que lá dentro de um triângulo retângulo tem um ângulo reto, é porque ele mede 90 graus. Então, esse conceito básico que eu estou te dando para você hoje é importante para você não ficar perdido nas próximas aulas. Porque eu não vou precisar ficar voltando. E aí eu trouxe algumas questões básicas, né? Porque se cair isso na prova de vocês, dá para fazer, não dá para errar, certo? Mesmo que às vezes eu não saiba toda a teoria, mas são questões que são bem interessantes de fazer. E para quem pensa que não cai em concurso SEMEC, cai. Tá aí, ó. Quem fez o concurso de 2019, tá lembrando aqui dessa questão. Essa questão estava na prova de 2019. A figura a seguir representa a planta de um bairro com umas determinadas ruas. Considere que as ruas ilustradas no mapa dão a ideia de retas. Deduz-se que, ora, a rua A é paralela à rua B. Olha a rua A bem aqui, ó. Olha aqui. E olha a rua B. Gente, não se limitem a olhar só o desenho. Porque ele fala em quê, pessoal? Ele fala em retas. Lembra no começo da aula que eu falei que retas são infinitas? Se você olhar só para o desenho aqui, você se perde. Porque essa rua ela vai continuar por ser uma reta. E essa aqui continua. E uma hora elas vão se encontrar lá em cima. Vocês estão vendo? Elas são paralelas? De forma alguma. A rua D é paralela à rua A. Rua D está aqui, ó. Essa aqui é a D. E a rua A aqui, ó. Elas se cruzam, ó. Elas são concorrentes. Fora. A rua E é paralela à rua F. Olha a rua E aqui. Olha a rua F aqui, ligeiramente inclinada, ó. Elas vão se encontrar lá em cima? Claro que sim. Não são paralelas. Rua C é paralela à rua B? C com B, ó, é a mesma coisa. Você trouxer para cá, ó, a rua B é inclinada, ó. Ela vai se encontrar com ela. Aqui, ó, um momento,
elas se encontram, não são paralelas. Agora, A e C são paralelas? Sim, ó. Que é retinha e aqui é retinha. Nenhuma tem inclinação. A rua A com a rua C pode pipocar, a gente continuar projetando. Elas não vão se encontrar nunca. Letra E é o nosso gabarito. Beleza? Tranquilidade total? E dá para fazer de boa. Outra questão que estava na prova de 2019, a última da SEMEC. A figura a seguir representa em uma malha quadriculada o trajeto que Lucas realiza de casa para a escola. Durante esse percurso, em qual ponto Lucas fez um giro de 45 graus? Em qual ponto desses daí o Lucas fez um giro de 45 graus? Ponto A, B, C, D ou E? Gente, o segredo dessa questão estava aqui nessa palavra. O giro que ele faz é o movimento, certo? Que ele executa para continuar o trajeto dele. Ó, preste atenção, ele vai vindo caminhando aqui, tá bom? Quando ele chegar no ponto A, ele não girou? Ele dobrou aqui, não dobrou? Ele fez um giro, não fez? O giro que ele fez aqui foi de quantos graus? Quando 90. você olha para cá, a ideia é olhar para o ângulo feito. Não é o ângulo feito, é o ângulo de fora. Esse aqui que é o giro dele, ó. O giro dele não é o ângulo que você está enxergando, não. O giro dele é esse ângulo externo. Preste atenção numa coisa, vê se tu concorda comigo. O Lucas, se ele chegasse bem aqui e passasse direto. Deixa eu só apagar bem aqui. Pronto. Ó, se ele fosse direto, caminhando em linha reta, ele não fez isso. Ele girou. Ele girou para poder ir para lá. O giro não é esse ângulo, é o de fora, é o externo. O giro que ele fez foi de 90 graus. Se ele chegar no ponto B, ó, qual é a tendência dele? Não era ir reto? Só que ele fez um giro, ó. Isso aqui é o giro dele, para poder continuar nesse percurso. Esse giro aqui, ó, não é de 45 graus, a questão é 45. É um giro bem maior, porque aqui, só aqui é 90. E bem que é 45. Fernando, mas como é que tu sabe que aqui é 45? Porque a malha é quadriculada, gente. Você sabe muito bem que um quadrado aqui é 90 graus. Se traçar isso aqui pela diagonal, 45, 45. Aqui é a diagonal desse quadrado, ó. Então aqui é 45 e aqui é 90. O giro aqui foi de 135 graus. No ponto C, ó, qual a tendência dele? Era em linha reta, não é? É ou não é? Aí fez esse giro aqui, ó. 45 com 45 dá um giro de 90. No ponto D, qual a tendência dele? Era ir na diagonal, ó. Só que ele girou para cá, ó. Opa, quanto é esse ângulo bem aqui, meus amados? 45, que é a metade de 90. Então, é no ponto D que ele faz um giro de 45 graus. Então, você olhava para o ângulo de fora, não para o ângulo que você está vendo aqui, ó. Isso aqui não é o giro dele, não. O giro dele é por fora. Ele faz esse movimento, ó. É só tu imaginar ele caminhando em linha reta e ver o ângulo que ele fez para o movimento normal que ele está executando. Então, o gabarito é a letra D. É aqui que ele faz o giro de 45 graus. Teve muita gente nesse concurso em 2019 que marcou aqui, ó, porque olhou para cá. Teve muito aluno que fez assim, Fernando, eu vi que bem aqui era 45 graus, Fernando. Bem que era 45, eu marquei P. Só que aqui não é o giro que ele faz. O giro que ele faz é esse, ó. Que ele está bem aqui, não vai fazer um giro para cá? Então, esse aqui é o giro. Agora, o ângulo que vale 45 é esse, mas o giro é o de fora. Beleza?
Vamos embora. Dados os ângulos x e y, em que x é igual a 30 graus. Se eles são complementares, quanto vale y? Questão bem básica essa daí, né, gente? Mas se você não souber o que são ângulos complementares, você fica boiando. Quando é que os ângulos são complementares? Quando a soma deles for quanto? Deles dá 90 graus. Show de bola. Se um vale 30, o outro é quanto, gente? 60. 60. Então, a resposta é letra B. Essa questão é básica, mas é importante para que você não esqueça esse conceito aqui, ó. E que você também não deixe de entender que eu preciso dele para fazer a questão. Analise os itens a seguir. Item 1. Se a medida em graus de um ângulo é alfa, o seu suplemento mede em graus 180 menos alfa. Eu vou voltar bem aqui, ó, atrás. Bem aqui, ó. Observação. Representação de ângulos complementares e suplementares. Turma, se um ângulo qualquer for chamado de ângulo X, o seu complementar ou seu complemento é representado assim, 90 menos X. Toda vez que você precisar representar o complemento de um ângulo, 90 menos X. Se um ângulo for X, o seu suplemento é representado assim, 180 menos X. Essa aqui é a forma que eu represento o suplemento e o complemento de um ângulo X qualquer, de um ângulo desconhecido. E aí, tu lembra que eu falei no começo da aula? Se a banca trouxer uma questão teórica, como é que diabo que eu vou saber isso aqui? Que eu não estudei, Fernando. Tá sabendo agora. E aí é uma questão de concurso, ó. Se um ângulo é alfa, o seu suplemento é 180 menos alfa? Correto. Se for suplemento, é 180 menos o ângulo. Se for complemento, é 90 menos o ângulo. Então, o item 1 está certo. Vamos lá no item 3. No item 3, deixa o 2 por último. Se a medida em graus de um ângulo é alfa, o seu complemento mede 90 mais alfa, certo ou errado, gente? É errado. Errado. O seu complemento vai ser o quê? 90? Menos alfa. Menos alfa. Então, o item 3 está errado. Olha só, preste atenção numa coisa. Ele quer o que é correto afirmar. O 1 está certo. O 3 está errado com convicção. Então, já elimina a letra B. Certo? Se 1 está certo, ele falar que a 4, apenas a 4 está certa, também está fora. Continua. Em um triângulo retângulo, os seus ângulos agudos são suplementares? Imagina o cidadão fazendo uma questão dessa e ele nem sabe o que é ângulo agudo. E ele nem sabe o que é ângulo suplementar. Olha a enrascada que ele está. Ele nem sabe o que é um triângulo retângulo. Aí a importância de eu saber dessa base. Porque o triângulo retângulo, gente, é o triângulo que possui um ângulo de 90 graus. E tu sabe melhor do que eu que a soma dos 3 ângulos de um triângulo mede quanto? 180. Esse ângulo aqui, que eu vou chamar ângulo alfa e ângulo beta, anota aí.
eles são ângulos agudos. Essa informação eu estou te dando, ó. Os dois ângulos agudos de um triângulo retângulo, a soma deles sempre é 90 graus. Sempre. Em um triângulo retângulo, só vale para triângulo retângulo. Os dois ângulos diferentes de 90 graus, que são os dois ângulos agudos, a soma deles sempre é 90. E se a soma é 90, eles não são chamados de suplementares. Eles são chamados de quê, gente? Complementares. Complementares. Então, segura essa informação. No triângulo retângulo, os dois ângulos que não medem 90, que são ângulos agudos, a soma deles sempre é 90 graus. Então, eles são chamados de complementares. Então, o item 4 também está o quê, gente? Errado. Já dá para saber que o gabarito é a letra A, né, gente? Mesmo que eu não desenvolva 2. Ah, eu não sei dar 2, nem quero saber, que eu já achei o gabarito. Mas eu vou te informar. Ó. É outra informação para ti. Qualquer triângulo isósceles tem todos os seus ângulos agudos? Não. Mentira. Preste atenção. Vê que eu vou colocar 30 graus. 30 graus. E vê aqui 120. Gente, até adiantando a nossa próxima aula. O triângulo para ser isósceles tem dois lados de mesmo tamanho. Todo triângulo isósceles tem dois lados do mesmo tamanho. E como consequência disso, ele vai ter dois ângulos também do mesmo tamanho. Todo triângulo isósceles tem, no mínimo, dois ângulos do mesmo tamanho. Agora, olha só esse triângulo isósceles que eu te desenhei. Esse ângulo é o quê? Agudo. Esse ângulo, agudo. E esse aqui é agudo, gente? É, não. Que ele Ele é mede o mais quê? de 90. Obtuso. Ele é obtuso. Então, o cara falar que qualquer triângulo isósceles tem todos os seus ângulos agudos, olha um exemplo aqui desmentindo essa informação. Nem sempre. Está errado. Só um está correto. Gabarito, letra A. Show de bola? O complemento do suplemento do ângulo de 112. Ah, Qual é a forma correta de fazer essa questão? Voltando. Primeiro, tu vai achar o suplemento de 112. Como é que eu acho o suplemento de um ângulo? É só lembrar que para ser suplementar, a soma deles tem que dar quanto, gente? 180. Então, como é que eu acho o suplemento de 112? 180 menos. É menos. É só pegar 180 menos 112. Pega 180 e tira 112, tu vai achar o suplemento dele. Quanto é que dá essa diferença? 68. É 108, não é isso? Então, quem é o suplemento de 112 graus? 68 graus. Então, depois que eu achar o suplemento, que é 68, eu vou achar o complemento dele. Ó. Eu vou achar o complemento de quem? Desse 68 aqui. Quando é que dois ângulos são complementares? Quando a soma é 90. 90. É só pegar 90 menos 68. 22. 22. Então, o complemento do suplemento de 112 é 22 graus. Repetindo, começa a fazer a questão voltando. Ó. Primeiro, calculo o suplemento de 112, diminui de 180. Quando eu achar essa resposta, em cima da resposta encontrada, eu vou calcular o complemento dela. É só pegar 90 menos 68, que dá 22.
Show? A questão aqui não é para estar aqui, não, ó, gente. Esquece ela, tá bom? Essa aqui, sim, que é de segmentos. Em uma cidade, o trajeto feito por um automóvel para se deslocar do ponto A ao ponto F está indicado na figura, cujas medidas estão em metros. Se nesse deslocamento de A até F foram percorridos 4,8 quilômetros, ao se deslocar do ponto E ao ponto F, o automóvel percorreu o quê? Devagarinho. De A até B, 800 metros. Essa distância aqui todas estão em metros, tá vendo, gente? Só que o percurso de A até F vale 4,8 quilômetros. Se você somar esse cara, esse cara, esse cara, esse e esse, tem que dar 4,8 quilômetros. Então, vamos montar aí, rapidão. 800 mais 100. Somar só os números. 800 mais 100, 900. 900 com 1.500, dá quanto? 900 com 1.500, 2.400. X mais 2x, dá 3x. 3x com 3x, 6x. Isso aqui é igual a 4,8 km. Cuidado, ó, gente. Está em km, tem que estar em metros. Por que aqui está em metros? 4,8 quilômetros é a mesma coisa de 4.800 metros. Lembra que dentro de 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, isso aqui vai dar igual a 4.800. 6x é 4.800 menos 2.400. 6x é igual a quanto? 4, 2.400. X é igual a 400. É só passar dividindo, né, gente? 24 por 6 dá 4. Então, o X vale 400. 400 metros. Aí você foca na pergunta. Do ponto E ao ponto F. Do E ao F é 3x, ó. É 3 vezes 400, que dá 1.200 metros. Só que as respostas, se você observar, estão em km. Então, 1.200 metros é a mesma coisa de 1,2 quilômetros. Letra E é o nosso trabalho, então. Ok? Boa essa questão, né? Tranquila, tranquila. Pronto. Então, meus amados, o nosso objetivo maior nessa aula de hoje, ele diz que esses pedaços aqui são os percursos, o tamanho deles em metros. E que o percurso de A até F, de A, tudo isso aqui até F, vale 4,8. Se você pegar esse pedaço, 800, somar com esse pedaço, que é x, somar com esse pedaço, que é 2x mais 100, somar com esse pedaço, que é 1.500, e somar com esse pedaço, que é 3x, isso aqui tem que ser igual a 4,8 km. Mas olha só, todas essas distâncias desses segmentos estão em metros. Então, não é para igualar isso aqui a 4,8 km. Isso aqui tem que ser transformado em metros. Como é que eu transformo de quilômetro para metro? Multiplica por 1.000. Porque 1 quilômetro vale 1.000 metros. Aqui dá 4.800 metros. E aí é só você começar a desenrolar a questão. Vamos só nos números. 800 mais 100 mais 1.500. Soma tudo isso. Dá 2.400.
Só a parte do x, ó. X com 2x, somado, dá 3x. Mais 3x. Igual a 4.800. 6x é 4.800 menos 2.400. 6x é igual a 4.800 menos 2.400. Se você subtrair, dá 2.400. X é 2.400 dividido por 6. Então, x vale 400 metros. Só que a questão não acaba aí, ó. Porque ele quer saber a distância do ponto E ao ponto F. Do ponto E até o F, ele andou 3x, ó, tá vendo? Aí você faz 3 vezes x. Quem é o x? 400. 3 vezes 400. Então, do ponto E ao ponto F, ele andou 1.200 metros. Só que a resposta está em km. Ora, 1.200 metros é a mesma coisa de 1,2 km. Aí tu marca a letra E. É uma questão que precisa ter paciência para fazer, né? Não é uma questão que você já, de cara, com poucos cálculos, já resolve. Mas o esquema de resolução dessa é através de equação. E aí tem sistema de medidas também no meio, que eu preciso estar atento. Ok? Na hora, querida. Então, turma, olha só